Cobertura das eleições 2018 é aqui na TV Câmara Campinas e já temos eleito o presidente da República do Brasil. Jair Messias Bolsonaro numericamente está eleito. Olha os números atualizados. Jair Messias Bolsonaro alcançou a casa dos 57 milhões dos votos, enquanto Fernando Haddad do PT está na casa dos 46 milhões. Não tem mais como alcançar o capitão da reserva. É o novo presidente do Brasil, eleito numericamente, já matematicamente não tem como candidato do PT ultrapassar Jair Bolsonaro. É o 42º a exercer essa função de presidente do Brasil. Como já temos essa confirmação do presidente do Brasil, eu vou acionar o repórter Rubens Morelli ao lado do cientista político para passar as informações de como será, como fica o panorama do Brasil agora que Jair Messias Bolsonaro foi eleito presidente do Brasil. Temos um novo presidente, Jair Bolsonaro, candidato do PSL, eleito com a apuração já definida, e ao meu lado o professor Renato Delova, professor e cientista político, vai analisar esse resultado das urnas. Professor, Jair Bolsonaro presidente, e agora, o que ele vai encontrar do Brasil em 2019? Muito bem, bom, independentemente de quem fosse, agora nós temos aí o presidente Bolsonaro, né, Jair Messias Bolsonaro, que é o presidente da República, é o presidente agora do Brasil, né, de todos nós. Foi uma campanha meteórica, né, e uma campanha marcada por uma série de acusações, de fake news, de ódio, mas o Bolsonaro encontra um Brasil, um país instável economicamente, encontra um país no Congresso Nacional fragmentado e encontra um país dividido, de certa maneira. Então, Bolsonaro vai ter que trabalhar com bastante cuidado, articular com tranquilidade, né, e pensar determinados projetos, né, que foram apontados no seu plano de governo, projetos que foram apontados no plano de governo, mas projetos atinentes à economia que não ficou muito claro o que ele ia fazer. Então, esse é o momento dele, por exemplo, esclarecer melhor, agora passada aí essa energia da campanha, e explicar para o povo brasileiro exatamente o que ele pretende fazer na economia, em relação à Previdência, como é que vai fechar essas contas públicas, o que ele pretende fazer. Como ficarão os ministérios, né, se ele vai diminuir ministérios, se vai fazer a manutenção do mesmo número de ministérios, se vai ampliar ministérios. Quer dizer, Bolsonaro encontra um país sensível, fragilizado, e vai ter que ter muito, muito cuidado para poder fazer com que o Brasil encontre os trilhos. O candidato Jair Bolsonaro, deputado, agora eleito presidente do Brasil, recebeu uma facada, uma agressão, um atentado no meio da campanha, durante ainda o primeiro turno, durante a campanha do primeiro turno, e isso mudou a história dessa campanha. De que maneira os eleitores se influenciaram com base nesse atentado para definir o voto? Teve uma importância significativa nisso? Eu não sei se foi assim, se mudou exatamente o rumo da eleição, ou se as pessoas foram influenciadas em razão dessa facada. O que não dá para dizer é que essa facada fazia parte do plano ali da campanha, né? Da ideia da campanha. Pelo contrário, o que nós tivemos ali foi uma fatalidade, né? Que temos que ter repulsa em relação a isso. Foi uma violência a um candidato à presidência da República, mas, obviamente, que considerando como os eleitores de Bolsonaro e aqueles que tinham, de certa maneira, estavam repelindo qualquer manutenção, né, no poder por parte do PT, viram ali também aquilo acabou sensibilizando ainda mais, mas não foi primordial, não foi definitivo para que as pessoas votassem para o presidente eleito. Bom, Jair Bolsonaro, mesmo de um partido considerado teoricamente pequeno, o PSL, ele conseguiu agregar muitas pessoas que se manifestaram ativamente nas redes sociais para fazer a campanha em favor do Bolsonaro. Isso contribuiu muito também para essa eleição, para esse resultado, essa participação ativa dos eleitores dele nas redes sociais, lembrando que essa foi uma campanha marcada pelas redes sociais? Não, com certeza. Aqueles que tinham dúvida passaram, então, a não ter qualquer outra dúvida,
né? Ou passaram a votar efetivamente do Bolsonaro em razão da continuidade da participação de todos, ou passaram a pesquisar melhor o candidato à época para poder descobrir o porquê não votaria nele e votaria no outro candidato à presidência, que era o Haddad. Né? E o partido, o PSL, realmente é um partido bastante pequeno, mas acabou elegendo muitos deputados, não só estaduais, como federais, né? E também o próprio senador. E apesar de ter muita resistência em relação à figura do presidente da República hoje, né, Jair Bolsonaro, e o seu partido PSL, nós temos, na verdade, durante as eleições, primeiro e segundo turno, em todas as instâncias, uma demonstração de que há uma grande participação. Então, há uma representação muito grande de vários setores, de mulheres, de homens e de negros, e a gente vai desmistificando essa ideia, deixando agora, né, depois de encerrada essa eleição, deixando essas críticas para trás e passando a torcer, a reconhecer o que aconteceu de maneira positiva, mulheres sendo eleitas, militares sendo eleitos, professores sendo eleitos. Então, há uma grande representatividade, isso fortalece, de certa maneira, a democracia, e pensarmos juntos como é que o novo presidente pode tocar o país, né? Como ele pode fazer com que o país vá para frente. E aí precisamos avaliar o seu plano de governo, qual era o plano de governo, e ver fazer com que esse plano de governo seja efetivado, né? Seja efetivado do ponto de vista econômico, que é o que o país precisa, e seja efetivado, por exemplo, em outros setores que podem alcançar a questão econômica, como as relações de política externa. Nós temos o presidente Bolsonaro agora, né, que vai tomar a posse no ano que vem, mas que tem uma ideia de uma modificação do Itamaraty. Então, ele vê que o país pode não só desenvolver internamente, como pode se desenvolver do ponto de vista internacional. Então, ele pretende ampliar relações com os Estados Unidos, pretende ampliar relações com Israel. Aliás, a primeira visita internacional que havia prometido no plano de governo era ir até Israel, e a segunda visita internacional, e exatamente para os Estados Unidos. Recebeu, durante a sua campanha, especialmente aqui no segundo turno, ligações, né, do presidente do Chile e outras ligações também, né, porque esses países aqui da América Latina estavam preocupados, né, e preocupados qual era o projeto na política externa do Brasil. E Chile estava, de certa forma, contente, porque, inclusive, recebeu aqui no país, Bolsonaro recebeu os senadores chilenos para poder ampliar também a postura do Brasil aqui na América Latina. Então, existe o Mercosul, obviamente, existe a situação da Venezuela aqui na América do Sul, e o Chile entende, outros países, inclusive não só aqui da América do Sul, entende que o Brasil pode ter um papel fundamental, inclusive, para que a Venezuela possa se reerguer, né, de uma outra maneira. Então, no plano de governo, nós temos vários apontamentos de economia, de segurança, de saúde e também de política externa. Então, o eleitor, né, não só do Haddad, mas agora do presidente eleito Bolsonaro, ficar de olho no plano de governo e fazer com que isso aconteça, né, definitivamente. E, ao mesmo tempo, ficar de olho no Congresso Nacional, no Legislativo, né? Lógico, não só no Congresso, mas também aqui nos estados, ficar de olho para que as votações dos parlamentares sejam votações em relação a projetos que sejam eficazes e eficientes para o país. Acho que é importante que a população tenha ciência de que a eleição pode ter acabado, mas o compromisso com a democracia e o compromisso para o desenvolvimento do país depende muito, agora exatamente, muito mais da participação do cidadão. São muitos desafios, tanto para os cidadãos, como também para o presidente eleito, Jair Bolsonaro. Muito obrigado, professor Renato Delova, professor e cientista político. Obrigado por essa análise aqui das eleições municipais. Eu sou o Rubens Morelli, na cobertura das eleições para a TV Câmara Campinas. Muito obrigado pelas informações, Rubens. Está aí a análise, então, já que Jair Messias Bolsonaro, do PSL, eleito numericamente presidente do Brasil.
Mas a eleição ainda não acabou por todo o Brasil, hein? Os governadores, a gente tem a atualização das urnas. Estado de São Paulo, disputa continua acirrada e não está decidida, hein? João Dória, do PSDB, 51,73%. Márcio França, do PSB, 48,27% dos votos. Nas urnas apuradas, 95,29%. Tem aí menos de 5% até a gente encerrar os votos em São Paulo. Amapá, já temos governador eleito, hein? Valdez, do PDT, 52,36% dos votos. Venceu Cap, do PSB, que ficou com 47,64% dos votos. Valdez, do PDT, eleito então governador do Amapá, já que nós temos 99,47% das urnas apuradas. Vamos atualizar pela primeira vez Amazonas, hein? Amazonino Mendes, do PDT, 39,56% dos votos, vai perdendo para o Wilson Lima, do PSC, 60,44% dos votos. Nós já temos praticamente 80% das urnas apuradas, então o favoritismo, a vitória deve ficar com Wilson Lima, do PSC. Distrito Federal, eleito em Ibanez, venceu o candidato Rodrigo Hollenberg, Ibanez do MDB, Hollenberg do PSB, 69,79% dos votos, o Hollenberg ficou com 30,21%, 100% das urnas apuradas, então no Distrito Federal, Ibanez do MDB, eleito governador. Mato Grosso do Sul, já temos governador eleito também, hein? Com 52,35% dos votos, Reinaldo Azambuja, do PSDB, venceu o juiz Odilon, do PDT, 47,65%, e o Azambuja, 52,35% dos votos. Minas Gerais, hein? Já temos governador eleito. Com 89% das urnas apuradas, o Romeu Zema, do Partido Novo, venceu com 71,67% dos votos, ganhou do Antônio Anastasia, do PSDB, 28,33% dos votos. A todo momento vão chegando as informações, peço por gentileza ao Marco Aurélio aqui, 94% para presidente, 94% das urnas apuradas, Bolsonaro tem 55%, Fernando Haddad, do PT, 44%. Então, Jair Bolsonaro tem 55% dos votos, Fernando Haddad, do PT, 44% dos votos. Voltando então aqui ao governo dos estados brasileiros, no Pará, 97% das urnas apuradas, eleito já Helder Barbalho, do MDB, com 55,31% dos votos. Ele venceu o Márcio Miranda, do DEM, que tem apenas 44,69% dos votos. No Rio de Janeiro, hein, motivo de muita expectativa, o candidato que ninguém falava muito dele, Wilson Witzel, do PSC, eleito governador do Rio de Janeiro, com 59,66% dos votos. Ele venceu o Eduardo Paes, do DEM, com 40,34% dos votos. Então, eleito no Rio de Janeiro, Wilson Witzel, do PSC, 59,66% dos votos. Rio Grande do Norte, hein? Já temos eleição definida também. Fátima Bezerra, do PT, governadora, hein? A primeira mulher aqui, 57,54% dos votos. Venceu o Carlos Eduardo, do PDT, que tem 42% dos votos. Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Olha só, disputa acirradíssima no Rio Grande do Sul. Eduardo Leite, do PSDB, 53,40% dos votos. Vai vencendo José Ivo Sartori, do MDB, que tem apenas 46% dos votos. A última rodada aí pelos estados brasileiros, em Rondônia, o coronel Marcos Rocha, do PSL, está com 65% dos votos, vai vencendo o Expedito Júnior, do PSDB, que tem 34% dos votos. Lembrando que em Rondônia a gente já tem 71% das urnas apuradas. Favoritismo, portanto, está com o coronel Marcos Rocha. Em Roraima, Anchieta, do PSDB, 46% dos votos, e o Antônio Denário, do PSL, 53% dos votos. Disputa acirradíssima também em Roraima, o candidato do PSL com 53% dos votos e do PSDB com 46% dos votos. Santa Catarina, atualizando, em Comandante Moisés, PSC,
tem 71% dos votos, eleito em Santa Catarina, venceu o Gelson Marizio, do PSD, ficou apenas com 28% dos votos. A gente já tem 97% das urnas apuradas em Santa Catarina, portanto, o comandante Moisés, do PSL, eleito governador de Santa Catarina. E para encerrar aí esse giro que a gente está fazendo por todo o Brasil, no Sergipe está eleito 98% das urnas apuradas, o Belivaldo, do PSD, 64% dos votos, venceu o Valadares Filho, do PSB, com 35% dos votos, tá certo? Seguinte, a gente vai fazer mais uma parada na volta. Definição do governo do estado de São Paulo, um giro por todo o Brasil, e eu vou acionar novamente a Mina com a expectativa e para ver se tem comemoração, se tem alguma confusão aqui na cidade de Campinas. Cobertura das eleições 2018 é aqui na TV Câmara Campinas.